Olá, meus queridos. Nós vamos então ver quais são as implicações daquela tal base termodinâmica dos processos eletroquímicos, ou seja, qual a aplicabilidade que nós podemos dar àquela equação dG igual a delta epsilon dQ. Notem que aqui eu já passei o delta epsilon para delta E. Nós vimos em vídeos anteriores, no período de acolhimento e revisão, que o potencial elétrico tem tudo a ver com o potencial de redução usado por nós químicos, Então eu já fiz aqui a adaptação para a grandeza que é rotineira nossa, Ao invés de usar dG igual a delta epsilon dQ, estou usando dG igual a delta E dQ, onde esse E é o potencial de redução. Enfim, vamos ver como essa base, como essa equação tem aplicabilidade para a obtenção de propriedades termodinâmicas de reações de oxirredução, de espécies oxidadas, reduzidas, enfim, de obtenção de dados termodinâmicos de reações redox associadas a processos eletroquímicos, de espécies iônicas, melhor dizendo. Então, vamos ver como a partir dessa equação é possível fazer a determinação do potencial químico padrão de espécies em solução. Então, por exemplo, sabendo que o potencial padrão cobre 2 cobre vale 0,337 volts, determine o potencial químico padrão dos íons cobre 2 em uma solução aquosa. Então, está aqui a representação do que acontece numa meia pilha, numa semicélula de cobre 2 e cobre. O que acontece é justamente isso. Na superfície do cobre acontece a saída de íons cobre 2, da mesma forma que acontece a entrada, porque essa superfície de cobre tem uma imagem aqui, deixa eu subir a imagem, uma representação que eu fiz, então tá aqui, numa semicélula de cobre, um pedaço de cobre em contato com uma solução aquosa contendo cobre 2, na concentração de 1 molar, porque a questão trata de um potencial padrão, isso tudo aqui nas condições ambientes de temperatura e pressão, condições padrão de temperatura e pressão, Enfim, na superfície do cobre, pode acontecer a saída de cobre 2 e a entrada de cobre 2, ficando essa superfície então carregada de elétrons. Isso dá um potencial elétrico que pode ser associado também ao potencial de redução, a gente tinha falado isso. Enfim, para representar essa semicélula, nós temos essa equação, representando tanto a redução como a oxidação, escrita no sentido da redução, é uma convenção. Então, nós queremos o potencial químico padrão, vou destacar aqui, potencial químico padrão dos íons cúpricos em solução. Isso é a pergunta, E nós temos o potencial padrão. Esse é um dado pra gente, Então, usando essa equação aqui, nós temos que o potencial padrão eu posso relacionar com a variação da energia livre de Gibbs padrão. E a energia livre de Gibbs padrão tem relação com o potencial químico padrão, Então, já tinha feito aqui, só vou subir, Então, aplicando essa equação, já usando ela na forma integrada, digamos assim, Ao invés de estar com uma diminuta, uma pequena variação e uma diminuta quantidade de carga, eu estou com uma variação em uma quantidade de carga. Então, esse dG vai a delta G e esse dQ vai aqui, conforme está escrito aqui, ó. Delta G igual a delta E vezes Q, Notem que da primeira para a segunda linha eu substitui o Q por menos MF. Por quê? Então, um cantinho aqui, mais embaixo. A constante de Faraday é a carga elétrica de um mol de elétrons, É a carga por mol, Então, nós sabemos que essa carga é 96.000 vezes e 500, Menos 96.500 coulombs por mol. Na verdade, a constante de Faraday é representada no seu módulo, mas sabemos que os elétrons são entidades dotadas de carga negativa, de modo que esse Q é menos 96.500, Então, multiplicando o cruzado, Q é igual a N vezes F.
né, no caso da carga elétrica dos elétrons por ser negativa, menos N vezes F, né? Então, reescrevendo a segunda, na terceira forma, nós temos que ΔG é igual a menos NF ΔE, isso aí tem que estar no sangue. ΔG igual a menos NF ΔE, ΔG igual a menos NF ΔE. Ótimo, né? Então, esse N quem é? É justamente o número de mols de elétrons envolvido na semi-reação de redução, né? Na reação de oxirredução em análise. Então, menos 2. A constante de Faraday aqui está. E a diferença de potencial padrão aqui está. Né? Se eu coloco aqui mols, coulombs por mols e joules por coulomb, né? Ao cancelar o que tem que ser cancelado, isso fica como joule no final das contas. Então, ΔG0 igual a um certo valor em joules. Mas o ΔG0 também tem relação com o G do produto, o G do produto e o G do reagente. Então, eu vou escrever um segundo conjunto de equações. ΔG0 é G do produto menos G do reagente, né? Onde o produto é cobre e o reagente é cobre 2, né? Conforme está escrito aqui. Pela definição de potencial químico, né? Relembrando aqui, ó, inserir equação, besteira. Inserir equação. Vem pra cá, benção. Vamos pra baixo. Inserir equação, né? O potencial químico é definido como a variação da energia livre de Gibbs com um determinado número de mols, potencial químico da espécie I, uma mistura, né? É a variação de G com o número de mols da espécie I apenas, né? Ou seja, mantendo T e P constantes, né? Então, tem relação com G e com N. Para uma substância pura, é G sobre N, energia livre de Gibbs molar, tá? De forma que podemos dizer que G é N vezes μ, certo? G é N vezes μ. Conforme eu escrevi aqui, ó. G0 do cobre, N vezes μ0 do cobre. G0 do cobre 2, N vezes μ0 do cobre 2. Né? Quem é esse N? É o número de mols, que no caso aqui da nossa equação, acaba sendo o coeficiente estequiométrico, né? 1 para o cobre 2 e 1 para o cobre. Conforme está escrito aqui, ó. Número de mols de cobre 1, número de mols de cobre 2, 1. Potencial químico padrão do cobre 2 é o que eu quero. Potencial químico padrão do cobre aqui, ó, 0. Né? Vamos entender por que 0. Deixa eu destacar isso aqui. Vamos pôr um roxo. Vai destacar no roxo. Isso, vou destacar aqui. Vamos olhar para cá, gente, para a representação esquemática da semicélula de cobre, né? Do eletrodo padrão de cobre. Né? Vejam, conforme acontece, né, o processo de superfície, íons de cobre 2 saem pela superfície e íons de cobre 2 entram pela superfície, né? E essa superfície então vai ficando carregada, tem uma certa quantidade de carga acumulada, né? Se sai cobre 2, a carga fica na superfície. Se entra cobre 2, a carga é capturada da superfície. Ou seja, existe uma tendência de sair cobre 2, né? O potencial químico é a tendência de escape, né? Tendência de migração de massa, tanto no equilíbrio químico, como no equilíbrio de fases, como no equilíbrio aqui na superfície desse eletrodo. O fato é que existe uma tendência de escape para os íons cobre 2. Né? A pergunta que eu faço para vocês é, existe uma tendência de escape para o cobre? Né? Vai sair um pedaço de cobre, né, daqui, da placa, para algum lugar? Não vai. Né? Não existe tendência de migração de massa para o cobre. Né? O potencial químico dele é 0, mas existe tendência de migração de cobre de massa para o cobre 2. Né? Então, por isso que aqui o potencial químico do cobre foi substituído como 0, né? E o potencial químico do cobre 2 permanece, que é justamente o que se quer determinar. Né? Então, aqui eu tenho, a partir desse segundo conjunto de equações, né, ΔG0 valendo, né, menos, esse 1 é 1 mol, então por isso que eu pus aqui 1 mol, e μ0 do cobre 2, né?
Ao combinar essas duas equações aqui, ó, vou destacar em verde, nós vamos ter a nossa resposta de potencial químico padrão do cobre 2 em joules por mol, né? Se eu igualo uma com a outra aqui, né, ao isolado M0 do cobre 2, eu tenho esses números sobre mol, então joules por mol, como tem que ser a unidade do potencial químico, tá? Então, a gente consegue visualizar que a partir dessa equação, que é a base termodinâmica, é possível obter, né, a propriedade termodinâmica potencial químico, né, conforme está sublinhado aqui, né? Então, eu começo usando a equação que é base, cheguei no valor de ΔG0, e depois eu vou, né, para a própria definição de ΔG, que é a variação da energia de Gibbs, né, encontro um outro valor, né, unindo as duas. Então, vamos lá unir as duas agora. Então, vou pegar isso aqui e igualar, tirar esse verde que tá ruim aqui agora, ficou feio o verde. Vou igualar com isso aqui. Então, olha só, quando eu pego esse menos mol e jogo para cá, né, isolo apenas o M0 do cobre 2, eu tenho um valor em joules por mol, como deveria ser, né, para o potencial químico padrão. Tá? Então, é assim que a gente consegue determinar o potencial químico padrão a partir de potencial padrão, né, de dado eletroquímico. Espero que tenha entendido, galera. E é isso. Tem um outro exemplo aqui, né, que na aula ao vivo eu fiz, mas agora eu não vou fazer não, né? Opa. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês peguem isso aqui, copiem no caderno de vocês e resolvam, né? Conhecendo os potenciais padrão abaixo, determinem os potenciais químicos padrão dos íons estanho 4 e estanho 2, né? Então, vocês têm dados de ΔE, que podem ser convertidos em dados de ΔG, e a partir, né, da relação com Mi, é possível chegar no potencial químico padrão dos íons. E aí, quando a gente vê numa tabela agora um potencial químico de uma espécie iônica, a gente já sabe de onde vem, né, através desses dados eletroquímicos. Tá bom, galera? Fiquem com Deus, é isso. Espero que tenham entendido. Vamos para a próxima agora. Tchau, tchau.